Bom dia, Bom dia, dia 29 de abril de 2020, quarta-feira, quarta-feira, 29 de abril, e nós estamos mais uma vez mais uma vez. orando com salmos, né? Esse refúgio em tempo de aflição, né? E as nossas notícias aqui, pelo menos em Blumenau, é que a curva deu uma crescida, né? O número de casos também tem a ver com esses testes que foram feitos, né? A quantidade de testes que foram feitos, mas vamos continuar firmes e fortes aqui no Senhor e nos alimentando da palavra dele, né? Os queridos já estão chegando, Lívia, Raquel, Neide, Luiz Carlos, Andréia, Tibúrcio, Deus guarde vocês aí que estão, Andréia e os da área de saúde que estão aí na frente de batalha, Rudibete, Ritinha, sejam todos bem-vindos. Maria Pacheco, bom dia, querida, seja muito bem-vinda também. Que bom que vocês podem estar esse tempo aqui para a gente conversar e pensar um pouquinho nesse salmo, hoje, Salmo 7, e tirar algumas lições a respeito desse salmo para a gente orar, né, no que ele ensina para a gente, né? Bem, Lisete também, Jussara, os queridos aqui conosco. Queria começar também pedindo oração, né? Mateus, nosso filho, né? Mas o Mateus, que é médico, né? Ele deu positivo para o Covid. E Não é o nosso filho, não, é o Mateus, que é pediatra já, né? Ele já trabalha aqui e tal, né? E deu positivo para o Covid, né? Vamos orar pela saúde dele, que o Senhor esteja restaurando a saúde dele. Só reforçando, não é o Mateus nosso filho, é o pediatra que frequenta a nossa igreja, tá bom? Então vamos estar orando aí por ele, colocando a vida dele diante do Senhor. E tantos outros também que estão atestando. Graças a Deus, a irmã do Ederson deu negativo, né? Não é Covid, isso também é uma bênção, graças a Deus. Mas alguns queridos próximos, né? A gente está experimentando isso bem próximo. Alguns queridos, assim, muito, muito próximos da gente, já estão sofrendo com o vírus. E as pessoas não fazem ideia que elas estão, né? Porque muitas serão assintomáticas, sem nenhum sintoma. Máximo, talvez, vai ser um mal-estar no corpo, alguma coisa assim, mas não vai perceber, mas estão, né, infectados. Então esse cuidado precisa ser feito, né? Claro que às vezes a gente, no meio de tudo isso, confunde sintomas. Por exemplo, você fica sem vontade de comer e sem paladar, não é porque você está com Covid, é porque você comeu demais e você já não aguenta mais comer qualquer coisa, né? Mas não é assim, né? Daqui a pouco a gente está começando a pôr Covid em tudo quanto é lugar, né? Então também a gente tem que cuidar com a neurose, né? Nesse tempo que também é tão angustiante quanto o Covid. E também é um tempo que a gente vai ficando mais estressado, mais depressivo, né? Mais mal-humorado, porque o tempo vai passando e a coisa não vai mudando, né? Ainda quando dizem que começamos muito cedo a quarentena, né? Então quer dizer que outros tempos aí virão mais complexos. Poxa, isso deixa a gente lá embaixo, né? Então vamos nos alimentar do Senhor, vamos continuar crendo na sua provisão, na sua soberania, que Ele tem o controle de todas as coisas no seu reinado, né? Bom, dito isso, queridos, eu queria que a Cris lesse então o Salmo de hoje. Muitos queridos chegando aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todo mundo. Tudo bem. Vamos lá, Salmo 7, né? Quem está com a Bíblia aí pode acompanhar. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça,
Se fiz algum mal a um amigo ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Esse salmo ninguém escolheu, tá? E por que ninguém escolheu esse salmo? Porque ele não é um salmo que você tem assim como, esse é o meu predileto, como eu amo ler esse salmo agrada o meu coração, ele renova a minha mente e a minha alma. Não, ele não faz nada disso. Inclusive, eu fiquei olhando para esse salmo pensando, meu Deus, o que a gente tira de lição nesse salmo aqui? Né? Primeiro, porque ele já fortalece uma coisa que nós não estamos acostumados e nós até não queremos entender ou aceitar muito esse atributo de Deus, que Deus é justo. Ninguém gosta muito dessa coisa da justiça de Deus porque ele é extremamente santo e comparado a nós ele é extremamente justo, então ele tem o poder e a autoridade para castigar. Essa palavra é horrível, ninguém gosta de palavra castigar, nem para fazer para os outros, quanto mais para receber castigo, né? Então, essa primeira crise que esse salmo me traz, e ele vai dizer aqui a respeito da justiça de Deus em vários momentos. Versículo 9, Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá ao fim a maldade dos ímpios. Né? O meu escudo está nas mãos de Deus que salva o reto de coração. Mas tudo bem, mas dá fim ao injusto, dá fim à maldade dos ímpios. O versículo 11, Deus é um Deus justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de Deus enfurecido. Tanto é que nesse tempo, onde a gente está falando sobre os sinais da volta de Jesus, entendendo que estamos vivendo, sim, no fim desse período que a Bíblia, em Mateus 24, diz do início das dores, né? E que vai ser inaugurada uma nova etapa dessa volta de Jesus, que é o momento da grande tribulação. Ninguém gosta disso. Essa palavra furor remete à ira de Deus sobre os homens. Versículo 12 fica pior ainda. Se o homem não se arrepende, ou seja, se ele não muda de vida, o que vai acontecer? É que Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta. Prepara suas armas mortais e faz delas setas flamejantes. Ou seja, além de ser assertivo, destruidor, ainda tem a ideia flamejante, vem a ideia de pegar fogo, né? É avassalador, é destruidor, né? Então ninguém aguenta isso, é horrível isso.
né? Mas ele está dizendo aqui nesse salmo, por isso que eu acho que esse salmo não é preferido de quase ninguém. Olha só o furor da ira de Deus. Bom, mas Deus é justo juiz. Ele não disse nenhuma mentira. Ele disse uma verdade contundente que não agrada, mas é verdade, né? Então a gente já aprende na nossa oração que nem sempre a gente vai fazer as orações água com açúcar. Às vezes as nossas orações serão orações pesadas, porque precisa tratar de coisas muito pesadas. A gente precisa reconhecer das nossas orações não só o Deus misericordioso, amoroso e bondoso, o nosso papai, mas também que estamos diante de um Deus justo. Esse é um sentimento. Não é bom, não é muito gostoso, mas é o sentimento que a gente tem que ter também. Então esse é o primeiro problema que eu tenho com esse salmo. Né? Segundo grande problema, e talvez maior do que esse, é quando ele vai dizer que Deus é justo, né? Bom, e aí ele clama por justiça. Tudo bem, né? Deus justo e eu clamo por justiça. Olha só. Ele vai clamar por justiça no versículo 1. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Versículos no versículo 1. Então ele está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor me livre, eu preciso que o Senhor resolva essa situação. Tudo bem, nós pedimos isso nas nossas orações, nós estamos falando de Deus justo, que a gente não gosta muito desse conceito, mas a gente está pedindo justiça, livra-me dos que me perseguem. Até aí, tudo bem. Mas qual é o grande problema desse salmo para mim? É que ele faz aí uma questão de dizer, Senhor, agora eu estou me colocando à prova. Eu quero que o Senhor me julgue, não segundo a sua misericórdia, mas eu quero que o Senhor me julgue segundo a minha integridade. Versículo 8. O Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Isso é uma coisa muito louca, que alguém ora dizendo, Senhor, o Senhor pode olhar para os meus atos de justiça, os meus feitos, como eu ando, e o Senhor pode me julgar segundo a minha justiça e a minha integridade. Eu não sou louco de orar assim. Eu acho que por isso que eu digo que esse Salmo 7 não é um salmo assim preferido das pessoas. Mas o que esse salmo me ensina? Uma coerência, uma oração coerente. O salmista está pedindo isso e ele diz no versículo 3 lá, olha, o Senhor pode me julgar segundo a minha integridade? Então, se eu procedi, no versículo 3, nas minhas mãos a injustiça, né? Se fiz mal a um amigo e se poupei sem motivo o meu adversário, que é outro pepino essa expressão, porque essa expressão aqui está dizendo o seguinte, que o adversário ele tinha que pagar pelos seus erros, e aqui nós estamos falando de uma linguagem veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento, e não que Deus lá era mau e o Deus do Novo Testamento é bom, mas havia uma maldade nos povos, nos inimigos e toda aquela questão que precisava de ter uma postura. E Deus então manda matar os inimigos e tal. Bom, e a gente sabe de algumas histórias na Bíblia de que Deus mandou matar e o rei poupou e houve desgraça para o povo. Mas isso é um assunto muito complexo que eu não queria entrar aqui. Eu só queria dizer para você que ele estava dizendo assim, o que foi que o senhor me mandou fazer que eu não fiz? Eu acho isso muito audacioso, é muito corajoso alguém que faz uma oração assim. Mas ele estava aqui dizendo daquilo que ele cria. Ele cria plenamente que assim, se eu orar para que Deus faça justiça para o inimigo, então eu oro para que Deus faça justiça comigo também. Senhor, o Senhor pode fazer justiça, eu peço justiça pelo que estão me perseguindo, mas eu peço justiça por mim.
E aqui os comentaristas acreditam que o Davi estava falando de duas cenas da vida dele que ele poupou Saul. Que ele, em vez de fazer o mal, ele fez o bem. Então ele olhava para isso como um ar, ele não poderia fazer o mal para o ungido do Senhor, e ele vai dizer isso duas vezes, né? Então ele vai dizer, olha, vê se eu fiz alguma coisa errada, rei Saul. Por que o senhor está me castigando como um cachorro, como uma pulga, né? Como se você está querendo me matar como se eu fosse uma pulga? O que está acontecendo? O que eu fiz de injustiça? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de não íntegro? Me mostre os meus atos e me julgue em cima deles. Então, o salmista está mostrando uma coisa aqui de coerência. Coerência para com as nossas orações. E ele vai, então, descrever que quem faz o mal, recebe o mal. E esse era o tempo do Velho Testamento, da lei judaica, da lei hebraica, da lei israelita, né? Lei de Israel, que se a alma que pecar, essa morrerá. Se você perceber todo o conjunto de leis do Velho Testamento, que a gente assombra tanto, a gente não gosta nada, ele tem a ver com isso. Se pecou, vai ter que pagar. Se errou, vai ter que ser punido por isso, né? Existiam os pecados da ignorância e os pecados que a gente fez com consciência, né? E olha, ele vai dizer do 14 até o 16 assim: quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quer dizer, esse o nascimento, né? Dar à luz à desgraça. Quem faz maldades concebe nascer o sofrimento e ele cria desilusão na vida dele. Quem cava um buraco cairá nessa armadilha que fez. Quem cava um buraco e vai aumentando a profundidade desse buraco, vai cair nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Ele está dizendo o seguinte: o que eu creio, né? O salmista está dizendo aqui, o que eu creio é o seguinte: quem faz o mal, recebe o mal. Quem faz mal vai receber o mal. Quem faz uma cova e profunda a cova, vai cair nela. Se você fez algo errado, você vai pagar. Esse era o conceito dele. Então, ele coerentemente ora assim: então, Senhor, me julga segundo o que eu fiz, a minha integridade. Se eu fiz maldade, então que eu receba maldade. Que meu inimigo me persiga até o chão, me pisoteie e me aniquile a minha vida, lançando-me a minha honra no pó. Versículo 5. O que nós aprendemos com essa oração? É uma pergunta. E o que nós aprendemos é o seguinte: seja coerente em tudo que você faz, na sua oração e na sua vida. Se você quer misericórdia de Deus, então ore por misericórdia para os outros. Se você acredita que você é pecador e que não há nada em você, e eu creio nisso, que não há nada em mim que Deus fale assim: uau, isso que eu mesmo criei, ele vai dizer, isso é maravilhoso. Os meus atos precisam de misericórdia. Então, eu não posso ficar clamando vingança pelos outros. Se eu quero que o Senhor seja justo com eles, que ele seja justo comigo. Se eu quero que ele seja misericordioso comigo, ele tem que ser, eu quero desejar misericórdia para o outro também. Porque o Novo Testamento joga a luz ao Velho Testamento e nos ensina que a justiça de Deus foi exatamente na cruz onde o inocente pagou pelo pecador, que fui eu. Então, eu não tenho atos de justiça em mim para pedir para Deus que faça justiça com ar de vingança, né, para o outro. Mas eu posso pedir a justiça de Deus. Mas eu tenho que ter coerência de saber que eu tenho que viver e buscar fazer essa justiça. O que eu vejo muitas vezes nas nossas orações é uma incoerência muito grande. Nós queremos viver do nosso jeito,
sem nenhum tipo de tensão entre o nosso pecado, os nossos erros. E quando nós erramos, nós pedimos por misericórdia e de uma forma tão leviana, sem ter dito assim, Senhor, eu não estou fazendo o que é certo, eu não estou me colocando numa posição de busca de santidade, e aí eu clamo por misericórdia. Mas com o outro que me deixou de pagar, o outro que me deu golpe, o outro que me traiu, o outro que fez alguma coisa contra mim, eu clamo por justiça, mas com ódio nos olhos. Isso é incoerência total. O que a gente precisa ter na nossa oração é o seguinte: a máxima que a palavra de Deus nos ensina na regra áurea de Mateus 7:22. Assim como você quer que os homens façam com você, faça também para os homens. Então, eu quero ter coerência na minha oração e eu descobri o seguinte: assim como eu quero misericórdia para mim, eu vou pedir na minha oração misericórdia para os outros. Eu vou pedir que o Senhor faça justiça nos termos dele, porque a justiça de Deus é misericordiosa. Você sabe disso? Por isso que ele abranda o furor. Por isso que ele não vem com a taça da ira que Apocalipse diz. Porque quando ele vir com as taças da ira, acabou. Mas ele branda a sua justiça. A palavra de Deus vai dizer em 2 Pedro 3 que ele não voltou ainda exatamente porque ele é misericordioso. Ele ainda está dando mais uma chance. Jesus me ensina essa justiça misericordiosa, essa postura com relação ao quem me fez mal. Porque ele também age assim comigo. Você acha que todas as vezes que você erra, Deus te dá o devido castigo? Não. Porque se ele der o devido castigo, nós seremos fulminados. Mas por causa da graça de Cristo, a justiça fica amorosa. A justiça fica bondosa e fica paciente. O que você vai pedir na sua oração? Que coerência você vai ter? Se pedir justiça, que seja justiça. Que se pedir misericórdia, seja misericórdia. Que a nossa oração passe por esse crivo de coerência. Que assim como a gente quer que as pessoas façam para a gente também faça para os outros. Amém? Amém. Seja assim. A Noemi falou que reconhece que estamos vivendo a justiça de Deus, né? E com certeza, porque o mundo está tão doido. A Mônica Kistner colocou que ela está no hospital com a mãe dela, né? Mônica, manda o nome da sua mãe. Isso, né? A gente vai orar por ela aqui, Mônica. Mônica. Orar por tá? ela. Vamos continuar orando pelo pai do Ereni, né? Que está... eu acredito que ele deve estar saindo do hospital, tá? E essa é a nossa esse tempo de orarmos aqui uns com os outros, né? Continuar orando aqui, tá bom? Então, vamos estar vivendo uma vida de coerência nas nossas ações, né? E que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Bem, vamos orar. Danúbia, seja bem-vinda, Danúbia. A Joana também, a Hilton, tanta gente orando por chuva, a Nívia está dizendo aqui, né? É verdade, continuar orando por chuva. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos porque mais um dia o Senhor nos dá a graça de estarmos juntos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é um Deus temível, o Senhor é um Deus grande, mas também é o Pai de amor amoroso, é o Deus misericordioso, é o Deus que se alegra com esses filhos que somos nós e tão pequenos, Pai. Eu te agradeço por mais esse dia que podemos estar aqui, Senhor, e também para pedir, Pai, que realmente a gente possa ter uma vida equilibrada, uma vida coerente, onde flua de nós a Tua graça por onde quer que a gente vá. Pai, eu te clamo que o Senhor esteja com esses queridos que temos orado aqui. Hoje colocamos a mãe da Mônica, que Senhor. O Senhor esteja... a Mônica Kistner,
que esteja abençoando, cuidando e recuperando a saúde dela. Também fortalece a Mônica e seus parentes nessa missão, Senhor, de cuidar da sua mãezinha. Assim como pedimos pela vida da Márcia, Senhor, que também está ainda hospitalizada, mas que o Senhor dê a ela graça para passar por toda essa quimioterapia, Senhor. A Margozinha, Mariane, o Caio, a Marilda, Senhor, clamamos pela saúde dela também, Senhor. O Gelson, que esqueci o nome dela, me pediu, Senhor, que o Senhor esteja com ele também, Senhor, recuperando a saúde dele, Senhor. E eu quero clamar, Senhor, por todos os enfermos, que o Senhor tenha misericórdia deles, assim como de nós, Pai, para que possamos estar atentos para os cuidados que devemos ter, para não sermos agentes de espalhar vírus, mas que possamos também nos cuidar para cuidar dos outros. Clamo por esse dia, que o Senhor nos dê um dia de graça, Senhor, aqueles que vão trabalhar, que o Senhor abra as portas de negócios, Pai, ajuda os empresários, ajuda os queridos que estão precisando, Senhor, livramento com relação a contas, com relação a decisões que tem que tomar. Coloca a tua mão de bênção e graça sobre cada um. Também clamamos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da nossa nação, que está tão difícil, Senhor, de encarar, por aqueles que o Senhor perderam seus queridos. Nós clamamos que o Senhor console, Pai. E deixamos esse dia na Tua mão, pedindo que o Senhor realmente continue usando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós colocamos também a vida do Mateus pediatra, que, ó Deus, contraiu Covid na sua missão, de Deus, de cuidar de pessoas. Eu quero lhe pedir que o Senhor esteja cuidando da vida dele. Pai, que a tua igreja possa ser a família dele aqui, dando apoio, os jovens, ó Deus, o cercando de amor, mesmo que à distância, e que ele seja cuidado pelo Senhor. Pai do Ereni, Senhor, traz, ó Deus, cura completa, que ele possa voltar para sua casa e estar, ó Deus, bem, ó Deus, lá sendo cuidado também. Eu quero lhe pedir pela família do Miguel, ó Deus, venezuelano, a família da sua cunhada que veio para cá, que o Senhor esteja suprindo as necessidades da vida deles, também em nome de Jesus, tirando toda a ação maligna, Pai, trazendo paz sobre aquela casa, alegria do Teu Espírito sobre eles. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelos que estão desempregados, que perderam, Deus, os seus trabalhos nesses dias de pandemia, que olham, ó Deus, para suas contas e bate, ó Deus, o desespero. Senhor, eu oro pelos que são empresários, que também, ó Deus, têm contas, tributos e tantas coisas para pagar e não conseguem ver, ó Deus, a luz no fim do túnel. Eu quero lhe pedir, Senhor, que neste momento o Senhor os visite através do seu Espírito, tirando toda essa angústia, todo esse medo, Senhor. Sabemos que o Senhor está no meio do vale da sombra da morte, do nosso lado, cuidando de nós. E muitas vezes nós estamos, ó Deus, aprendendo aqui nos Salmos, que o Senhor me cerca por trás e por diante. Não há nenhum lugar que nós estaremos que o Senhor não possa estar. Então eu sei que o Senhor está conosco. E como o teu Salmo diz, o Senhor está conosco no vale da sombra da morte, nos conduz por ele e nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Senhor, dá-nos essa certeza e essa convicção. Mas ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos, ó Deus, o entendimento de quem somos, ó Deus, da nossa natureza pecaminosa, e não nos envaideçamos, Senhor. Não fiquemos, ó Deus, com o coração endurecido, orgulhoso, prepotente ou arrogante, mas que a nossa oração seja coerente, Senhor, para dizer misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia conosco. Haja de misericórdia com as pessoas, ó Deus, que fazem o mal contra nós, porque nós queremos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós fazemos mal contra Ti.
Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, do teu povo neste dia. Tem misericórdia da nossa terra que precisa de chuva. Tem misericórdia, Senhor, do nosso estado que precisa de chuva para poder, ó Deus, fazer as culturas e estabilizar. Ó Deus, não permita que duas pragas assolem o teu território ao mesmo tempo, Senhor. O coronavírus e também, ó Deus, assolado com a falta de chuva. Pai, eu clamo pelos nossos governantes, desde o líder, ó Deus, da nossa nação, presidente. Ó Deus, eu clamo pelos seus ministros, eu clamo, Senhor amado, pelo ministro da Saúde, pelo ministro da Economia, duas pastas tão importantes neste momento, Senhor. Conduza esse processo, Pai, que a curva não aumente, mas que ela achate e diminui, Senhor, para que não haja mais mortes no nosso país e nem, ó Deus, na nossa cidade, Pai. Clamamos pelo nosso governador, que o Senhor ilumine a mente deles e também da sua equipe, Senhor. Pai, não permita erros, não permita, Senhor, equívocos e não permita, ó Deus, situações, ó Deus, de injustiça e de corrupção. Não permita, ó Deus, também no nosso governo municipal, abençoa a vida do nosso prefeito e da sua equipe também. Que haja, ó Deus amado, a bênção da honestidade de tudo que está sendo feito. Não permita, ó Deus, que a nossa prefeitura se envolva em escândalo. Mas, Senhor, cuida, Deus, para que ao final desse tempo a gente saia, ó Deus, sabendo que temos homens tementes do Senhor, ao Senhor. Pai, abençoa o nosso dia, cuida de nós, abençoa, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas ações. Aqueles que estão, ó Deus, depressivos, traz a alegria do Senhor. Aqueles que estão desanimados, anima-nos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, enfurecidos por alguma questão, traz a paz do Senhor sobre eles. E que esse dia tenha sua bênção, a marca da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, queridos. Sobre nós, o Senhor derrame sobre nós, nos umbrais da porta, o seu sangue. Amém, Ana Maria. Né? Ana Maria orando aqui com a gente da mesma forma que os israelitas oraram, né? Pedindo a proteção do Senhor. Gilsara, você falando do Salmo 12, eu vou ver lá, vou colocar aqui na minha listinha, para a gente ir falando dos Salmos. Se eu já não falei do Salmos 12, não me lembro, a gente vai falar assim, tá bom, Gilsara? E vamos aqui pensando, reconhecendo sempre que estamos vivendo um tempo onde Deus está mostrando um pouco da sua justiça, mas não toda, porque senão nós não suportaríamos. Deus é um Deus justo. E que a gente tenha esse conceito para nós, que a gente busque fazer os atos de justiça, para que essa tensão entre o pecado e a santidade tenha vitória para o lado da santidade. Deus abençoe, queridos. Um bom dia na graça do Senhor. Tchau, gente.